foi demonstrado, né? Olha só. Por fim, o último ponto da aula, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o nome da obra que o próprio Weber desenvolve, né? Coloca para nós aqui um eixo fundamental. Um fundamental. Cardoso, você colocou o mapa mundi aqui para nós, né? O que isso quer dizer, né? Calma. Antes da gente entrar aí no mapa mundi, repare o título da obra. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Cardoso, alguém mais atento pode dizer, capitalismo não é o objeto de estudo do Marx? Eu vou dizer sim. E o que o Weber está mexendo com o capitalismo se o objeto de estudo são as ações sociais? Esse livro, alguns intelectuais dizem, né, é uma resposta que o Weber dá ao marxismo, tentando dizer que ele consegue, pelo método compreensivo, estudar o capitalismo e chegar a respostas diferentes do Marx. Talvez melhores, diriam os weberianos naturalmente. Os marxistas, claro, vão dizer que não. E aí, sociologia é isso. Né? Não se assusta. Então, para o Weber, olhando para o mundo, e principalmente frisando o Ocidente, eu faço uma pergunta a vocês, até porque o mundo oriental é repleto de questões que nós agora não teríamos dimensão para discutir. E o próprio livro foca bastante no Ocidente, fiquem tranquilos. Quais são os países mais enriquecidos do mundo? Vamos lembrar, o Weber está escrevendo a obra no começo do século XX, né, moçada? Então, apesar de ter quase 100 anos, né, de distância, quase um século de distância entre Weber e nós, muitas coisas ainda são parecidas. Então vamos voltar aqui ao mapa. Você concordaria em dizer que os Estados Unidos e alguns países europeus são mais ricos do que México e toda a Latinoamérica, assim como a África, talvez com exceção da África do Sul, né? Cardoso, mas você saiu do Ocidente. Vamos pegar a Europa, a África e a América, né? Não precisa ser necessariamente tão rígido aqui, né, em Greenwich, por exemplo, né? Mas vamos pensar que existe, obviamente, no hemisfério norte, países mais ricos. E aí eu assumo Estados Unidos, Canadá, colocaria aqui a Inglaterra, a França, a própria Alemanha, os países nórdicos, né, como países mais ricos. Pense no IDH como forma de comparação, né? Colocaria os países, reparem, México, toda a Latinoamérica, né, com o México, muitos países africanos, com exceção da África do Sul, como países que não são tão ricos, alguns inclusive em estado de grande pobreza, outros em desenvolvimento. Até aqui. Vocês concordam comigo? Eu acredito que sim. Acredito que sim. A África do Sul, de todos os países da África, é um oásis, e eles mesmos, os sul-africanos, chamam, né? Eu estive agora em janeiro na África do Sul e eles, alguns me disseram, né? Jerry, inclusive, né, um amigo que fiz por lá. This is America in Africa. Olha que interessante. Para ele, o Jerry, sul-africano, a África do Sul é como os Estados Unidos na África. E os outros países são como o México. Pensa. Oh, meu Deus, errei aqui. Agora sim. Qual é a diferença econômica quando vinculamos a tessitura histórica do desenvolvimento desses países? Uai, é relativamente simples. Se pensarmos que o protestantismo foi desenvolvido na Alemanha, na Inglaterra, ou em países, né, como a Alemanha e a Inglaterra, né, ainda a Suíça, ou mesmo em espaços como a França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, né, você tem aí Calvino, Lutero, Henrique VIII como expressões do protestantismo. Se a gente for pensar que alguns desses países colonizaram outros, olha só, a Inglaterra, país rico, colonizou os Estados Unidos, que hoje é um país rico. A Inglaterra colonizou a África do Sul, que se coloca como America in Africa, como eu disse. Repare que países católicos, como Portugal e Espanha, colonizaram a Latinoamérica. A Itália
também alguns países da África, né? E onde tocou países, ou os países católicos tocaram em colonização, permanece o subdesenvolvimento. Ah, e justo eles, Portugal, Espanha e Itália, são os países que eu vou chamar de menos ricos na Europa atualmente. Curioso isso, né? Curioso entender que os países mais ricos são protestantes e os mais pobres são católicos. Então essa percepção, que pelo mapa já nos permite conduzir, né, uma percepção inclusive de Equador sociocultural, né, o hemisfério norte rico, o hemisfério sul pobre, faz a gente pensar que, com muitas exceções, fiquem tranquilos, que existe uma relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. E é aí que eu vou encaminhando para o final da aula. Segundo Weber, a ética protestante calvinista ela está vinculada à ética do trabalho e, portanto, ao enriquecimento. Existe entre os calvinistas a ideia da predestinação da alma. O sujeito que trabalha e que consegue um bom salário em função do trabalho, ele está sendo lembrado por Deus de que sua alma está predestinada aos céus. O protestante trabalha, vive o trabalho e gosta de ser lembrado de que sua alma vai para o céu. Trabalhar para ele é fundamental. Trabalhar é enriquecer não só o corpo, não só o conforto de sua casa, mas o futuro que a sua alma tem. Enquanto a ética católica, vinculada à caridade, tem um sentimento religioso diferente, dado a fuga dos pecados e a busca da salvação por não cometer os deslizes da carne. Por exemplo, lidar com dinheiro. Os católicos e os protestantes são diferentes. E isso é 24 horas por dia. Ninguém é católico ou protestante ou religioso apenas quando convém. Eu sei que é uma frase bastante complicada, mas entendendo os países protestantes e católicos, no sentido de vivendo esses sentimentos religiosos bastante na carne, no dia a dia, 24 horas por dia, são sujeitos que vão, de alguma maneira, responder às práticas econômicas como quem respeita até uma leitura divina. Não à toa, os países protestantes vão ter o trabalho como norte e os países católicos não. É aí que se desenvolve o capitalismo, segundo Weber, numa lógica protestante do trabalho em países que acreditam que a predestinação da alma os levará aos céus. E até hoje eles estão lá, trabalhando das 6 da manhã às 8 da noite, com muita alegria. Já os países católicos, antes de começar o ano, olham na folhinha e analisam. Tem feriado de sexta. Yes! Vou descansar. E quando tem um feriado de quarta, você faz assim, ó. Um feriado de quarta, melhor nem ter. Feriado de domingo. Por que tem de domingo? Quer dizer, a gente torce para não trabalhar. Briga! Porque tem que trabalhar. Isso é muito interessante. Não à toa o capitalismo se desenvolve de maneira diferente nos lugares. Meus queridos, estamos aqui com o final da aula. E é por isso que eu digo a vocês que na próxima semana responderemos exercícios. Um grande abraço e fiquem todos com os seus. Cuide de si e dos seus. Daqui a pouco voltaremos a nos ver. Um beijo grande. Tchau, tchau.